Abra sua Bíblia no capítulo 5 do livro de Apocalipse. Se você ainda não ouviu a parte 1 desse sermão, está no nosso canal do YouTube, a parte 1. E semana passada nós tratamos o primeiro e o segundo ponto que tem aí no seu boletim. Nós falamos do dilema, dos versículo 1 ao versículo 4. Qual que é o problema aqui nessa passagem? Por que João está desesperado? Por que João está em prantos? E está em prantos porque o livro não pode ser aberto, não tem ninguém digno de abrir. E por que ninguém é digno? Porque todos caíram em Adão, como diz o apóstolo Paulo. Todos foram ali destituídos da glória de Deus. E se esse livro não é aberto, como nós vimos no próximo capítulo, no capítulo 6, nos versículos 16 e 17, se esse livro não é aberto, a igreja não é vindicada. E os inimigos de Deus não são julgados. E nós vimos então a solução, que quem é digno? Cristo aparece em cena como o cordeiro e o leão. A princípio João vê esse cordeiro imolado, sacrificado, mas que também é o leão. Por isso que nós falamos que a solução é meio como um paradoxo, porque se trata da mesma pessoa. O cordeiro é o leão. E nós vimos também que nessa solução que Cristo vem trazer, como cordeiro, ele se apresenta como aquele que vai julgar todas as coisas, né? Nós temos a visão do cordeiro, esse animal mansinho, calminho, mas nós vemos que aqui Cristo tendo controle, a dignidade de ter o controle sobre todas as coisas, está relacionada no controle de vindicar a sua igreja através do seu sangue, do seu sacrifício, e julgar todas as nações. E a pergunta, então, que ficou por responder, que nós vamos ver nesse capítulo, nesse sermão agora, qual que é a resposta que nós temos que dar para Cristo, sendo digno dessa maneira, como cordeiro? E a resposta está nos versículos 8 e 14, que nós vamos ler. Vamos direto para os versículos 8 e versículo 14. Novamente, se você não viu a primeira mensagem, vá lá no YouTube, para que faça um pouquinho mais de sentido. Versículo 8 ao 14 diz o seguinte: e havendo tomado o livro, o próprio Cristo, o Cordeiro de Deus, tomando o livro da mão de Deus, os 4 animais e os 24 anciões, 24 seres viventes, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Versículo 11. E olhei, João falando, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, e eram o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas as ações de graça e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus sobre a sua palavra mais uma vez. Senhor, abençoe agora os nossos ouvidos. Deus, nós não queremos simplesmente passar por esse elemento do culto, que é a palavra, sem ser tocados, sem ser transformados. Então, pedimos que o teu Espírito venha trazer essa palavra ao mais profundo dos nossos corações. É o que nós pedimos em nome de Jesus. O que você entende sobre adoração? O que é adoração? Uma palavra tão usada, e por ser tão usada, eu lembro que a palavra adoração, ela não era tão usada antes do ano 2000 ali, mas com os moveres, né? Infelizmente no Brasil a gente vive de moveres.
com os moveres, que foram oriundos da década de 94, de Toronto. Se você estudar um pouco a história contemporânea da igreja, né? Em Toronto, no Canadá, começou a haver um movimento. E aí a palavra adoração virou tema dentro da igreja. Mas nunca ninguém parou a se perguntar, mas de onde vem essa palavra? Que palavra é essa adoração? O que é adoração? E simplesmente nós passamos a resumir a palavra adoração de uma forma muito medíocre. E não só medíocre, mas maléfica, que afetou como um todo a igreja. Por exemplo, a instituição que eu fiz parte, missionária, por muito tempo tinha esse empenho no evangelismo, na obra missionária. Mas agora entrou um instrumento melhor que evangelismo, a adoração. Vá numa cidade, pega um violão, começa a ungir a cidade que ela vai se dobrar para Jesus. E um dia, eu cheguei para um amigo meu e falei assim, irmão, eu acho que nós estamos confundindo as coisas aqui. O meio que Deus instituiu para a conversão dos povos de todas as raças e língua é a pregação do evangelho, não é violãozinho não, e ungir óleo na cidade. Evangelho tem que ser pregado. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? O louvor do Rio Song? O louvor da Lagoinha? Não, a palavra de Deus pregada. Esse é o meio da salvação, o apóstolo Paulo fala. E aqui no capítulo 5 de Apocalipse, versículo 8 e 14, nós vemos esse momento de resposta, que toda a criação começa a responder à dignidade do Cordeiro. Esse é o momento de resposta, tá bom, ele é digno, ele abriu o livro, ele está vindo vindicar a igreja e julgar todos os inimigos. Ele é digno, mas digno de mais o quê? E a resposta aqui, de toda a adoração. Mas o que significa isso, adoração? É música? Nós resumimos a adoração como música. Eu lembro um amigo meu, já pastor, eu estava estudando meu mestrado, rapaz, tu está estudando muito, agora você pode me ajudar com esse tema. Eu falei, qual que é? Eu quero fazer uma conferência, e o tema vai ser a adoração. Eu falei, qual que é o texto? Ele falou assim, é Gênesis. Eu falei, qual o texto em Gênesis? É quando Caim vem trazer a oferta e Abel vem trazer a oferta. E eu falei para ele, amigo, nós não definimos nada na Escritura simplesmente por um versículo. Nós não definimos o que é adoração simplesmente pegando um versículo isolado. Existe uma progressividade na Escritura que nos ajuda a entender esses tópicos. Não queira fazer uma conferência de adoração falando da oferta de Caim e Abel. Isso é ridículo. Você não consegue definir o que é adoração no coração de Deus simplesmente isolando um versículo como esse. Mas aqui é o ápice, irmãos. Aqui é o ápice da adoração. Porque aqui mostra a adoração como resultado do quê? Aqui mostra a adoração como resultado da obra de Cristo na vida dessas criaturas. Ele é digno. Ele venceu a morte. Ele fez o quê? Comprou com o sangue dele um povo, remiu. Agora sim tem adoração. Agora tem adoração. Se você observar no capítulo 4, o dia que você tiver tempo, no capítulo 4, os mesmos seres viventes, os mesmos anciões, e aqui os 24 anciões representam toda a igreja de todas as épocas. Eles estão adorando Deus Pai por ser o Criador de todas as coisas. Capítulo 4, todas as criaturas estão adorando o Pai por ser o Criador de todas as coisas. Agora aqui no capítulo 5, todos esses seres viventes, juntamente com uma infinidade de anjos, eles estão adorando Deus Filho Jesus como Redentor. No capítulo 4, Deus como Criador. No capítulo 5, Jesus como Redentor de todas as coisas. E eles declaram em alta voz, veja o versículo 12, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e as riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Em outras palavras, digno é o Cordeiro de receber toda a adoração. Essa é a resposta. Temos o dilema, temos a solução e temos a resposta. A resposta é: toda adoração é devida a Cristo. Por quê? Porque Ele foi morto, sacrifício, derramamento de sangue, e com a morte dele, com a morte dele, com o sangue dele, Ele recebeu o quê? Poder. Você lembra de Jesus na comissão, na grande comissão, Mateus 28? É-me dado toda
a autoridade, poder. Deus já estava antecipando a ele todo poder, riqueza e sabedoria, e força e honra e glória e ações de graças. É aqui, amados, diante dessa adoração cósmica, toda a criação está adorando o Cordeiro. Mas eu pensei que era só os homens. Não, é os homens, os anjos da criação. Paulo fala que toda a criação aguarda com ansiedade. O Cordeiro está vindo, não é só para a gente, é para que toda a criação vai ser o quê? Redimida por ele. Essa é uma adoração cósmica, envolvendo toda a criação e criaturas, envolvendo todos esses elementos aqui: poder, e riqueza, e sabedoria, e força, honra, glória, ações de graças. Amados, e é aqui que a gente compreende que muitas vezes nós temos uma visão medíocre sobre a dignidade do Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma visão medíocre sobre a dignidade de Jesus. Nós temos uma visão, amado, medíocre quanto ao nosso entendimento do que é adoração de fato. E esse entendimento medíocre do que é adoração é muito visível nas igrejas de hoje. É muito visível nas pessoas. Porque eles definem a adoração, como o Marcelo falava, só com música. É pegar um violãozinho e cantar. É fazer uma música que se repete toda hora. Parece um mantra da nova era. É a escada de Platão. Se você nunca estudou filosofia, se um dia você estudar Platão, a escada de Platão, você vai falar assim: gente, nós somos aqui ateístas com essa música. Por quê? Porque Platão, ele faz o quê? Platão tinha o desejo de subir aos céus, porque nada prestava aqui. Tem até uma pintura muito interessante, que Platão aponta para cima e Aristóteles aponta para baixo com o seu dedo. Essa escada de que o homem quer ser Deus. Eu vou me esvaziar. Isso é adoração. Não, meu querido, se esvaziar não é adoração. Deus se esvaziou para ser homem, para que a nossa humanidade fosse redimida. E através dessa humanidade redimida, a gente pudesse dar o que a Deus? Adoração. Então a adoração não se resume como música. É aqui que nós temos a lição de casa, meus irmãos. A adoração envolve o quê? Poder. Mas como que eu posso dar poder a Jesus? Dê o senhorio de Cristo. Viva debaixo do senhorio dele. Do conhecimento dele. Ele manda na sua vida ou não manda? Ah, não, mas aqui eu tomo as minhas decisões. Quando é aqui, pastor, olha, um chutinho em Deus, ele que vai para lá e aqui eu mando. É a minha felicidade agora. Isso aí não é adoração, isso aí é o quê? Idolatria. Idolatria é o avesso, é o oposto da adoração. Na idolatria, o homem quer ser Deus, o homem quer ter o poder, o homem quer ter as riquezas, o homem quer exercer a sua própria sabedoria, a sua própria força, quer a sua própria honra, quer a sua própria glória. E eu vejo muitos cristãos vivendo assim. Muitas igrejas querendo glória, muitos homens de Deus querendo glória, mas quer ficar com musiquinha para Jesus. Adoração. Adoração é estilo de vida, de uma vida que se rende ao senhorio de Cristo, que uma vida que se rende às suas riquezas a Cristo, a sua sabedoria é a sabedoria de Cristo, a sua força é a força de Cristo, toda a honra é para Cristo, toda a sua glória é para Cristo. Isso é adoração. Mas quem pode ter uma vida dessa? Olha para o texto. Só aqueles que foram comprados com o sangue de Jesus, redimidos com o sangue de Jesus. Eu lembro que, certa feita, logo no início da minha conversão, me pediram para ir para mim num encontro de uma igreja, num encontro aí. Nós voltamos desse encontro e havia aquela repetitividade de palavra. Foi tremendo, foi tremendo, foi tremendo, foi tremendo, foi tremendo. E eu no ônibus, eu não era nenhum tolo. Eu fiquei pensando, rapaz, é tremendo porque é domingo. É tremendo porque a gente se isolou lá num canto, né, por 4 dias. Eu quero ver amanhã no meu trabalho. Eu quero ver amanhã quando os outros começarem a me perseguir. Quando me faltar alguma coisa. Se vai ser tremendo, se essa adoração vai se manter. Se esse desejo de louvar a Deus vai se manter.
Eu quero ver quando as coisas vão mal na nossa vida, se nós vamos continuar rendendo o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graças para Cristo. Somente quem nasceu de novo pode ter essa vida. Somente quem foi convertido pelo Espírito Santo, somente quem tem o Espírito Santo vivendo dentro pode ter uma vida como essa. Não é música, é estilo de vida de quem nasceu de novo. Então é aqui que nós percebemos a mediocridade do nosso entendimento quanto ao nosso entendimento de adoração. Quando esse é resumido só por música. Mas a pergunta é, por que Cristo é digno de tal adoração? Essa adoração cósmica, holística, né, envolvendo tudo. E a resposta é porque ele conquistou tudo. Ele conquistou tudo. Não é isso que diz o texto? Versículo 8. Diz que Jesus conquistou todas as coisas. E eu quero aqui ressaltar algumas coisas de que Cristo conquistou aqui, né? Você pode lembrar que lá no versículo 5, se você tem o seu boletim aí, no versículo 5 é quando essa adoração começa. No versículo 5 é quando essa adoração celestial começa. Quando um dos anciões anunciou que Cristo venceu. E ao mesmo tempo, no versículo 5, ele não diz o que Cristo venceu, mas diz que agora ele é digno de abrir o livro e os seus 7 selos. Certo? No versículo 5, ele venceu. Mas venceu o quê? Calma aí, espera aí. Aí agora nos versículos 9 e 10, diz que todos os seres viventes cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque o quê? E aí vem uma lista do que Cristo conquistou. Se você pudesse resumir o plano de Deus em uma frase, como que seria? O plano de Deus. Mas se você pudesse resumir, você pegaria o livro de Apocalipse. No capítulo 22, você vê a perfeição de todas as coisas. Não tem choro, não tem doença, não tem lágrima, não tem câncer, não tem mais nada. É um povo perfeito em um lugar perfeito, adorando Deus perfeitamente. Só que para tudo isso acontecer, essas questões que Cristo conquistou, ela tem que entrar em cena. É disso que eu quero falar para a gente encerrar esse sermão. Então, para ter um povo perfeito, num lugar perfeito, adorando a Deus perfeitamente, primeiro Jesus teve que vencer o pecado, a morte e até Satanás. Certo? Não tem como você ter um povo perfeito se Jesus, o mediador dessa nova aliança, não vencesse o pecado. E se você olhar para esse capítulo 5, você vai ver que o que Jesus está fazendo aqui é resgatar aquilo que Adão não fez, perdeu. Lembra que nós falamos isso? Que Cristo veio resgatar o domínio que Adão perdeu. E aqui, agora, Jesus, resgatando tudo que Adão perdeu, ele vai redimir um povo de cada tribo, de cada língua, e é por isso que ele é digno. E a primeira conquista de Cristo é sobre a morte. Você olha o texto. Porque foste morto. A primeira vitória de Cristo aqui é sobre o pecado. Porque qual que é o salário do pecado? A morte. Então, indiretamente, você vê que Jesus venceu a morte, o poder da morte. Consequentemente, a ressurreição de Cristo comprova a sua vitória sobre o poder do pecado. Comprova a sua dignidade. Paulo fala que Jesus foi ressuscitado para a nossa justiça. A nossa justiça diante de Deus está entrelaçada e dependente da ressurreição de Cristo. Essa foi uma crise de Paulo. Quando ele vê Jesus ressuscitado no caminho ali de Damasco, ele entra em pânico. Porque Jesus era o quê? Um blasfemo para Paulo, até então. Mas quando ele vê Jesus ressuscitado, Paulo para e pensa o quê? Não pode ser ele. Não pode ser aquele a quem eu perseguia. E Jesus fala, sou eu mesmo. Por que você persegue a minha igreja? E aí Paulo começa a entender que Jesus era justo. Sabe por quê? Porque Deus não ressuscita injusto. O injusto tem que pagar pelos seus pecados eternamente. Mas Jesus, sendo perfeito e cumpridor de todas as leis, ele foi ressuscitado, colocando para todo mundo ver a sua justiça. Então a primeira conquista de Cristo é sobre a morte. Fosse morto.
mas você ressuscitou. Você venceu a morte, venceu o pecado, o poder do pecado. Cumpriu toda a lei de Deus perfeitamente. Mas, pastor, por que isso é importante? Porque Adão não cumpriu a lei de Deus. Adão, que era o nosso representante, cai, e com ele todos nós caímos. E agora Jesus, o novo mediador, é o cumpridor da lei. Outra coisa que faz Cristo digno aqui, olha para o texto. Cristo também é digno de toda a nossa adoração, porque Ele nos conquistou. O que diz o texto? E com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, e língua, e povo, e nação. Viu isso aí? Ele é digno porque Ele comprou. Para você comprar alguma coisa, significa que não te pertence, certo? A palavra no grego é redimiu. Para redimir significa que foi perdido, certo? E foi a queda de Adão que causou isso. Então Cristo está resgatando o que Adão perdeu. Ele comprou com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, e língua, e povo, e nação. Paulo, em Romanos 5, diz que Deus provou o seu amor para conosco em Cristo, quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda seus inimigos. Olha que interessante, Cristo não somente nos redimiu do pecado, das trevas e do diabo, mas como diz o apóstolo Paulo em Efésios 2, ele nos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera no filho da desobediência. Efésios 2 fala que existe um povo que está debaixo do príncipe da potestade do ar. O nome principal é diabo. Paulo está falando do diabo em Efésios. Ai, todo mundo é de Deus, pastor. Não. Existe uma linha aqui. Existe uma linha. Algumas semanas atrás eu falei que o problema do cristianismo, tanto americano como brasileiro, eu falava no nosso culto em inglês, é porque os pastores são covardes e não colocam linhas para definir o que é cristianismo e o que é heresia. A gente não dá nome para os bois. E todo mundo sendo enganado. Não, todo mundo é de Deus, pastor. Não é, não. Paulo está falando. Existe um povo que anda segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E por que eu estou falando isso? É só para você ter uma ideia da conquista de Cristo sobre a sua vida. Da onde Cristo te tirou. Apocalipse está dizendo que Cristo, com o teu sangue, compraste para Deus homens. Mas compraste de onde? Da onde você saiu, meu irmão? Você saiu do reino das trevas para onde? Lembra desse versículo? Você saiu do reino das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Só para você entender a dignidade de Cristo. Como eu disse, a nossa visão da dignidade de Cristo é muito medíocre. Por quê? Porque nós não entendemos o que foi salvação. O que é salvação? Alguém me perguntou essa semana, pastor, o indivíduo pode perder a salvação? Eu perguntei de volta para ele, depende do que você entende sobre salvação. Aqui está dizendo que comprou, com o sangue dele. Se o sangue dele não é suficiente, meu amigo, eu não sei o que vai ser. Se a obra de Cristo não foi suficientemente perfeita para dar salvação, eu não sei o que vai ser. Outra coisa que faz Cristo digno, porque tudo que ele fez por amor de Deus e para a glória de Deus. Versículo 9, e com teu sangue compraste para quem? Para Deus. Para Deus. Com teu sangue compraste para Deus. Tudo que Cristo fez foi em nome de quem? De Deus, para a glória de Deus. Isso é adoração, irmãos. Tudo que você faz, escolhas na sua vida, tipo de trabalho, isso é adoração. Eu lembro que eu estava no Amazonas e alcançando uma comunidade, e infelizmente a nossa canoa afundou. E as coisas molharam, ficou tudo encharcado. E a gente chega nessa comunidade e pendura tudo no varal, né? E fomos dormir. Imagina para onde foi a nossa roupa. Os índios roubaram tudinho. Sabe o que eu falei naquele dia de manhã quando eu acordei? Desgraça.
devia deixar tudo aí, assim, o evangelho, e ir para o inferno. Eles não são dignos. Pensei na minha mente. E rapidamente, o Espírito Santo, Deus veio no meu coração e falou assim: peraí, você está aqui por causa de quem? Para a glória de quem? É para a minha glória ou a glória deles? E é o que Jesus fez. Tudo que ele fez para Deus. Comprou para Deus. Quem dera que a nossa atitude como cristão fosse assim. Eu vou educar meus filhos para Deus. Eu vou amar minha esposa para Deus. Eu vou buscar esse trabalho aqui para Deus. Tudo para Deus, para a glória de Deus. Essa é a primeira pergunta do catecismo. Nós existimos e vivemos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Está aqui uma frase que não vai te agradar. Você não é a prioridade da vida, sofrimento, morte e ressurreição de Cristo. É por isso que eu fico indignado com alguns louvores. Vou repetir de novo. Você não é a prioridade da vida, sofrimento, morte e ressurreição de Cristo. A glória de Deus é. E por causa disso, você acaba sendo uma prioridade secundária. Porque ele está resgatando homens para Deus, para a glória de Deus em primeiro lugar. Versículo 10. Além disso, Cristo é digno porque ele não apenas salvou um povo para Deus, mas fez desse povo o quê? Olha para o texto, versículo 10. Cristo é digno, não apenas porque ele salvou um povo para Deus, mas porque ele fez desse povo o quê? Um reino e, versículo 10, sacerdotes para Deus. Viu aí? Salvação não é só sair do inferno. Por isso que eu perguntei para essa pessoa, depende do que você entende sobre salvação. Salvação não é só tirar o pé do inferno. Salvação é um processo de santificação. A santificação está inclusa na nossa salvação. Ele fez desse povo o quê? Um reino e sacerdotes para Deus. O desejo de Deus não é só que você saia do inferno, é que você seja um representante dele na terra. Assim como Deus colocou Adão no Éden para representar o domínio. Lembra no primeiro sermão? Se você não ouviu, volte lá e veja. Quando Deus cria Adão, cria para que ele fosse um representante dele nessa criação, dominasse, tivesse o controle sobre essas coisas, sobre todas as coisas. E Adão perde isso. Olha só que interessante. Quando Deus fala para Adão assim, ó, você tem que guardar o Éden. Essa palavra guardar, no hebraico, sabe o que significa? É a palavra raiz para sacerdote. O que você quer dizer, pastor? Ué, tá claro. Cristo está resgatando o plano original de Deus, que Adão tinha feito o quê? Estragado. O plano de Deus sempre foi ter representantes, reis e sacerdotes. E agora em Cristo, isso é possível. Ele está fazendo reis e sacerdotes. Por isso que salvação não é só sair do inferno. Eu tenho medo de ir para o inferno. No inferno está cheio de gente que teve medo de ir para o inferno. É mais que isso. É mais belo do que isso. Deus está fazendo reis, rainhas, príncipes e princesas, sacerdotes, que vão representar Ele nesse mundo, nessa criação caída. E aí no versículo 10, termina dizendo, e eles reinarão sobre a terra. Vê isso aí? Eles reinarão sobre a terra. Sério, pastor? Aqui nessa terra aqui? Se você olhar o drama, o desenrolar desse drama, você vai ver que essa terra também vai ser o quê? Redimida, restaurada. O Cordeiro vai restaurar todas as coisas. A nova Jerusalém vai descer. É por isso que eles vão reinar nessa terra. E no capítulo 22 diz o quê? 21, diz que esse reinado vai ser para sempre. Para sempre. Então ele é digno, porque o que ele faz para a glória de Deus, e o que ele faz é perfeito e é para sempre. Então Cristo é o Cordeiro de Deus, que veio resgatar o domínio que Adão perdeu. E agora em Cristo, esse domínio é nos dado novamente. É por isso que Cristo vai dizer para os seus discípulos, olha, o domínio está de volta. Vai
e prego o evangelho a toda criatura, porque eu tenho toda a autoridade, é de vocês novamente. Olha que coisa linda. Aquilo que Adão perdeu, Cristo está nos dando de volta. Vai e prega o evangelho, porque você tem toda a autoridade. Quando os discípulos saem, vocês se lembram, quando o discípulo volta, Jesus, até os demônios ouvem as nossas vozes. Autoridade, o domínio foi resgatado. O domínio foi todo resgatado. A consumação ainda não veio. Por isso que nós abrimos lá no capítulo 6 e nós vimos nos versículos 16 e 17 que esse cordeiro está vindo julgar todas as nações. Então, amados, como nós começamos na semana passada, você olha para o mundo e você se pergunta, existe algum futuro? Existe algum propósito? A gente está indo para algum lugar? A resposta é, tem futuro, tem propósito. Novos céus, nova terra, um povo perfeito, num lugar perfeito, adorando perfeitamente a Deus, porque o Cordeiro está vindo vindicar a igreja de Cristo e julgar os inimigos de Deus. Por isso que Ele é digno de toda adoração. E que Deus nos dê graça, irmão, a viver uma vida de adoração.